Olá pessoal, bem-vindos! Meu nome é Ingrid Marise e eu tô aqui para uma aula de filosofia, tá? Colégio São José, Rede Nossa Senhora das Dores. Essa aula é para a primeira série do ensino médio, tá? Aqui qual que é o material que vocês vão olhar, tá? Volume 1, nós estamos no capítulo 2 e para a terceira série, o revisional, tá? Volume 1 e também tá aqui linkado o capítulo, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre só aquele que foi o maior filósofo, tá, da história. Ou seja, como tudo isso começou. Nós vamos falar sobre Sócrates. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre Sócrates. Com o desenvolvimento das polis gregas e com toda aquela ideia que as polis traziam, foi necessário, então, fazer uma nova organização de pessoas, de sociedade. E no meio disso tudo, surge, então, uma pessoa muito importante para a cidade de Atenas, tão importante que Atenas mandou matar. E aí você deve estar perguntando, uai, professor, mas ela não era importante? Sim, ela vai se tornar a pessoa mais importante da história, tá? De Atenas e do seu grande legado, que foi Sócrates. Sócrates, pessoal, ele abdicou da sua vida para poder levar o conhecimento. Então, ele era uma pessoa provocadora. O que é uma pessoa provocadora? É aquela que nos coloca para pensar, que coloca em xeque esse pensamento. Então, ele era daqueles que saíam nas ruas e perguntava sobre uma coisa a outra, como podemos viver, o que você acha se isso é democracia, quem são os deuses, o que a gente precisa fazer para se tornar uma sociedade melhor, né? Então, ele ia falando sobre exercícios de bem, exercício de ética, a ideia de virtude, de política, e isso tudo, gente, começou a assustar bastante os atenienses, tá? Então ele vem da cidade de Mileto, aí por volta, a gente acredita que ele é por volta do século V, do século IV, tá? Ele tem como base principal aí o homem e a sociedade. Dá uma olhada, acompanha aí comigo esse esqueminha aí, ó. A democracia, tanto na ideia de isonomia como isegoria. Bora lá entender o que é isso, ó. Isonomia, pessoal, é quando eu coloco todos naquele mesmo patamar. A isonomia, ela tá muito ligada com uma ideia de justiça, tá? De você tratar as pessoas de maneira iguais e não diferenciadas por conta de privilégios e outras coisas. Na isegoria, é quando todos têm que ter a mesma voz de participação na ágora, na eclésia. Se você não tá lembrando o que é ágora e o que é eclésia, eita, gente. Bora lá, ágora, o espaço público para debate. E a eclésia é a assembleia dos cidadãos que podem participar. Lembra que tem característica de ser cidadão na Grécia, tá bom? Homens que participam das famílias aí bem nascidas, os eupátridas. Então, bora lá. Ele também aí passa aí pela grande tragédia da Grécia, uma questão aí social da cidade tentando, vai falar sobre a relação entre os homens e a cidade, o público e o privado, uma coisa que é bastante interessante. Então, por exemplo, o espaço público da Ágora, ele é um espaço para todos, ele é um espaço de acesso para todos. E aí você deve estar se perguntando, professora, mas se eu for num museu, que é um museu do Estado, um museu do governo, ele é público, mas eu tenho que pagar. Então, por exemplo, eu tenho que ir lá e pagar R$5, então isso não torna público. Gente, público não quer dizer gratuito, ok? Público quer dizer que o acesso é para todos os que têm as características de terem acesso àquilo, é para aquele público. Então, você tem aí faixa etária, por exemplo, vai passar um filme, público 18 anos, então, público 14 anos. Então, isso seria, então, essa ideia, tá? E outra coisa que ele traz também é a ideia da consciência. Olha aí na tela de novo. Em decorrência dessas mudanças é necessário uma nova arete. O que é essa arete? Essa nova forma desse pensamento, tá? Que é essa excelência, esse mérito, ter este valor, tá? Antes, isso estava ligado na formação do guerreiro, do belo e do bom, e depois na perfeição moral e política, tá? Para o bem da polis. Então, gente, há uma grande pedra no caminho aí do Sócrates, que vão ser os sofistas. Na tela com vocês, os sofistas. São mestres das artes de ensinar, são os primeiros professores. Função: ensinar o cidadão a falar,
principalmente as ideias de retórica e oratória, não acreditava em verdades absolutas, são relativistas, por isso criticam a filosofia alcançar as verdades, tá, últimas. Então, volta aqui comigo, olha só. O sofista, muita gente fala assim, professora, o sofista é o professor que vende o seu trabalho em troca do conhecimento, ao contrário. Não só, a gente pode colocar também os advogados, que, por exemplo, o advogado sabe que o seu cliente é o culpado, então ele vai trabalhar para fazer o quê? Uma diminuição da pena. Então, através de um estudo de uma retórica, do jeito que eu falo, do jeito que eu me porto, eu tentar ganhar o debate. Então, o sofista está muito mais interessado em ganhar o debate do que, de fato, convencer alguém que aquilo é a verdade. Ok? Mas sim, ele quer ganhar o debate. Professora, mas quando você ganha o debate, você não convenceu da verdade? Nem sempre. E o caso do advogado que pode estar com uma pessoa ali que é uma criminosa, mas convencer ao contrário, né? Eles também eram chamados de mercadores da alma. O que é um mercador da alma? É aquilo que vende guludices. Então, por exemplo, estamos aí de quarentena, né? Qual que é o valor nutricional que as coisas bestas que nós estamos comendo vai trazer? Um salgadinho, uma balinha, um brigadeiro e tantas outras coisas. Nenhum. São calorias vazias. Sorvete, um pote de sorvete é calorias vazias. E, vazia não, né? Porque né? Faz a gente sair bem gordinho da coisa. Volta aí na tela aí, ó. O Sócrates, ele vai trabalhar com a ideia do daimon, que é essa voz interna, tá? Que tem que ser escutada, que é como se fosse Deus falando com a gente, só que eu não vou colocar como Deus, porque eles não tinham esse conceito na Grécia Antiga, mas é para você entender como se fosse a voz de Deus falando com você. Então é como se fosse aquele que nasce aqui, ó, puff, o capetinha e puff, o anjinho, e aqueles dois ficam num debate, faz isso, faz aquilo, ou age dessa forma, tá? Volta aí na tela. Sócrates é o pai da filosofia clássica, com a grande frase, só sei que nada sei, e conhece-te a ti mesmo. A cada conhecimento obtido surge uma nova ignorância. A análise conceitual da busca e da essência utiliza o diálogo para encontrar a verdade. O conceito está dentro do homem, tá? E tem que ser despertado através da maiêutica, que é chamado parto das ideias, e vai ser acusado de corromper a cidade e a pena beber cicuta. Volta aqui comigo. Então, gente, olha só. Ele vai utilizar muito o diálogo para tentar conduzir as pessoas a terem suas próprias ideias. Esse nome maiêutica, que é o parto das ideias, ele oferece à sua mãe, que era parteira, e ele achava a coisa mais fantástica e extraordinária do mundo, você colocar uma pessoa no mundo. Então, assim, ele era uma pessoa que ele tinha uma admiração muito grande pelo trabalho da mãe dele, e ele disse que ele era qual uma parteira, só que ele traria ideias, pensamentos, tiraria o conhecimento, aquilo que você sabe. E aí tem um conceito interessante para a gente trabalhar na Grécia, que geralmente não está nos livros. Os gregos, eles têm a teoria reencarnacionista, eles acreditam na reencarnação. Então você vai ver daqui a pouco o Platão trabalhando com a teoria da reminiscência da alma, que é justamente isso, você tirar esse conhecimento que está aqui dentro. Lembrando que o Platão é, né, aluno de Sócrates. Então você vai tirar esse conhecimento, colocar este conhecimento para fora. E o Sócrates acredita que através dessa reflexão, até mesmo forçada, a gente consegue extrair e pensar por nós mesmos. E ele usa muito a ironia. Uma coisa que a gente gosta, né? A gente adora uma ironia, mas a ironia socrática ela é diferente da ideia de ironia atual. A ironia atual é você, tipo, cutucar a pessoa. Muito semelhante. A de Sócrates é assim, ele finge que não sabe para poder tirar a pergunta. Então, quando eu pergunto assim, gente, o que é filosofia? Não quer dizer que eu não sei o que é filosofia. Isso quer dizer que eu quero que você aí, do outro lado, me diga o que é filosofia. Porque dar a papinha na boquinha de vocês é muito fácil, né? Eu venho aqui, trago aqui e falo, pega, doutor, tia, ai que delícia, que comidinha. Não, a gente tem que ir para alimentos sólidos,
se vire, eu ofereci e você que trate de mastigar e engolir. Então, Sócrates, ele traz muito isso. Porque a gente trazer um conceito pronto e acabado e você decorar, você nunca vai lembrar. Porque aquilo dali não vai fazer sentido, aquilo não foi absorvido pela sua alma. Tá? Então, o Sócrates, ele traz essa ideia de que a gente precisa construir nas pessoas o conhecimento, com as pessoas participando do conhecimento, que seria a parte mais interessante. Então, quando ele coloca essa frase, conhece-te a ti mesmo, ou seja, você, volta aqui comigo, você sabe o que você gosta? O que você gosta de comer? O que você gosta de ouvir? O que você gosta de fazer? O que você gosta de pensar quando tá sem fazer nada? Porque isso é uma jornada. Esse é um autoconhecimento. O autoconhecimento é quando a gente olha para dentro. Eu quero saber quem é a Ingrid, né? Você aí quer saber quem é você. Então, assim, hoje, aos meus 30, né, e poucos anos de idade, eu sei muita coisa que eu não gosto e eu sei também do que eu gosto. Eu odeio mentiras, quem é meu aluno sabe disso. Assistam o canal do Ricardo Ventura, Não Minta Para Mim, é muito bom esse canal. E aí a gente vai, então, aprendendo. Então, por exemplo, eu sei que eu não gosto de jiló. Não gosto, não vem. Minha mãe, ela botava a gente pra comer. Tem que comer, que é pra aprender a crescer e comer. Não como. Eu sei que faz bem, blá, blá, blá. Aí eu como outra coisa que faz bem, blá, blá, blá. Comi doce de jiló, não gostei. Não desce. Então, assim, as pessoas falam, mas pra você dizer que gosta, uma coisa você tem que provar. Gente, a nossa reflexão, a nossa consciência, ela leva a gente a entender. Porque senão, meu amigo, você pode cair em cada armadilha com esse argumento tosco e frágil, tá bom? Que são os sofismos. Vamos lá, um sofismo. Bora lá, aqui, ó. Biscoitos são feitos de água e sal, beleza? O mar é feito de água e sal. Logo, o mar é um biscoitão. Isso é um sofisma. Ou seja, embora as duas condicionais que eu coloquei estejam corretas, elas me levam a uma conclusão errada. Totalmente errada. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nessas reflexões. Então, Sócrates falava, será que a gente sabe de fato o que é o bem? O que é o belo? Então, quando você fala para uma pessoa que você faz o bem para ela, realmente, será que esse é um conceito que está correto? Então, assim, o Sócrates, ele não vai determinar as verdades limitantes do conhecimento, mas te levar a reflexões sobre elas, tá? Então, analisar o que é uma pessoa virtuosa, o que é uma pessoa com virtude. Cada período da história a gente vê que essas coisas mudam. Olha Brasil Colônia, os homens bons, né? Aqui, hoje, o conceito de homem bom são pessoas que contêm virtude, que querem fazer o bem comum para todos. Platão vai trabalhar muito com isso, a gente vai falar mais quando a gente chegar lá no Platão sobre esses conceitos, tá? Toda a sua filosofia, pessoal, então ele vai colocar através de diálogos, tá? Ele andava pela cidade, parava os transeuntes, ia na feira, ia na ágora, e isso começou a irritar as pessoas, porque ele fazia questionamentos que abalavam suas crenças, como: os deuses existem de verdade? Então por que eles não descem lá do Olimpo e resolvem essas questões? Então, isso tudo chegou a deixar as pessoas muito confusas. Então, assim, é o que eu falo, o maior castrador de uma criança é um adulto. A criança, ela vem, aí ela pergunta, que é isso? Você uma, duas vezes, você responde. Na terceira vez, você grita, sai daqui! Meio chato! Né? E as mães tudo doidando agora com vocês, tudo dentro de casa. Ei, tô esperando a hora das mães na janela e bater palma pra nós, professor. Eu falo, sei como vocês aguentam, gente. São guerreiros, a gente é guerreiro. E aí o que acontece? Então, isso começou a perturbar as pessoas. O Sócrates não deixou nada escrito. Quem vai escrever sobre Sócrates é o seu aprendiz, o Platão. No livro O Banquete, tá? Ele vai deixar aí alguns temas do Sócrates. E para ele viver bem, então, é viver de acordo com a virtude. E entre essas virtudes é necessário ser sábio, né? Então, assim, como eu posso atingir a sabedoria?
Como eu posso chegar lá? Então a sabedoria ela é fruto de uma investigação que a gente tem que ter com aquela frase, conhece-te a ti mesmo, né? Fazendo aí remissa, segundo ele, ao que tem escrito no templo de Apolo, né? Então quando você chegava no templo de Apolo, o deus, né, sol ali que carrega o sol, estava escrito conhece-te a ti mesmo. Então, essa medida que a gente tem que entender de quem somos nós. E outra coisa para ele muito importante é a gente saber reconhecer a nossa ignorância. Até onde eu conheço e até onde eu não conheço. Então a frase só sei que eu nada sei, não é que o Sócrates não sabia nada. Ele entendia que o que ele conhece ainda é pouco perante o tanto de conhecimento que tem no mundo. Então eu, como professora, eu não sei toda a história da humanidade e eu nem me obrigo a saber toda a história da humanidade. É muita pretensão. Então, assim, a gente tem que entender, se conhecer muito bem e saber que há muita coisa para se aprender. Então, assim, eu estou aberto para o conhecimento. Eu, Ingrid, eu estou aberta para o conhecimento. Então, um vídeo interessante, isso não quer dizer que eu sou a dona da história. Pelo contrário, eu sou só uma poeirinha no meio dela. Alguém que quer entender ali um contexto, um viés. Enquanto a gente tem todo o conhecimento. Então, o Sócrates diz, isso é muito nobre do ser humano, reconhecer a sua ignorância. Então, ele usa a ironia para tirar da gente a nossa ignorância. E aí ele vem com a maiêutica, que é aquele parto das ideias que eu falei para vocês. Ou seja, a gente tem que chegar ao nosso próprio conhecimento. A gente tem que chegar ao próprio entendimento. É muito cômodo pegar uma coisa pronta e sair reproduzindo por aí sem entender. Então é por isso que eu falo, eu não estou na sala de aula para formar opiniões. Porque opinião todo mundo tem. Mas sim estamos aqui para formar valores. Porque quando a gente tem valores, que são as virtudes, isso leva a nossa consciência. Leva ao reconhecimento da nossa ignorância. Eu só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. E aí eu tiro o conhecimento. Eu tiro essa ideia de dentro de mim. E o conhecimento, ele é um somatório. Não tá tudo aqui dentro. Eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender, eu tenho que ver, eu tenho que observar, eu tenho que investigar. Então, esse método de diálogo com esse interlocutor que ele fazia, e essas pessoas sempre estavam ali no debate, era justamente para levar as pessoas à reflexão dessa ignorância. E aí, então, por meio da ironia, ele reconhecia nas pessoas, fazia com que as pessoas reconhecessem nelas a ignorância e levava à reflexão aí da maiêutica, né? E com isso tudo, gente, então, Sócrates não foi muito bem recebido na cidade porque pessoas que nos colocam nossas crenças em xeque, pessoas que colocam o nosso mundo em abalo, elas acabam causando, como se diz assim, sensações estranhas na gente e ele começou a ser perseguido. Ele foi alertado várias vezes, mas nem por isso ele desistiu. E aí, lá no livro do Platão, Apologia de Sócrates, né, ele coloca aí, tá passando na tela a imagem do dia do julgamento, que ele diz, né, já é hora de irmos, eu para a morte, vós para viverdes, quanto a quem vai para um lugar melhor, só Deus sabe. Então ele vai ter que tomar cicuta, tá passando cicuta aí na tela para vocês, essa plantinha, e ele toma, e então assim, não calaram o grande Sócrates, pelo contrário, deram muito mais verdades ao grande Sócrates. Dalla sorte, con il ben volere degli dei, sappiate che dovete dare la vostra sentenza in occasione di questo processo intentato da Meleto, appoggiato da Anito e da Licone contro Socrate. Meleto, figlio di Meleto, accusa Socrate, figlio di Sofronico, dei crimini seguenti. Primo, Socrate non crede negli dei di Atene. Secondo, Socrate propone nuove credenze. Terzo, Socrate corrompe la gioventù. L'accusatore domanda la pena di morte. La parola è al primo accusatore. La parola è a Meleto.
Io non sono stato spinto da interessi personali venendo davanti a questo tribunale per accusare il nostro concittadino Socrate del crimine di impietà. È per l'amore di Atene. Socrate pretende di sostituire al culto dei nostri vecchi dei il culto di nuovi demoni, dei quali del resto si guarda bene dal precisarne la natura, perché è sempre assai più propenso a distruggere piuttosto che a costruire. Questo crimine, ora che abbiamo ritrovato la pace, minaccia di scatenare contro la nostra patria, contro Atene, la giusta collera dei nostri dei. Con animo veramente afflitto, sento che è mio dovere richiedere la pena di morte contro Socrate. L'esistenza stessa di Atene è nelle vostre mani. Hai sentito? E dice che non è spinto da considerazioni personali. La parola è ad Anito. Ateniesi, mi conoscete ormai da molto tempo e sapete quanto amore io nutra per la nostra città. Per colpa di Socrate noi abbiamo già subito una grande sciagura. Gli dei non ci hanno risparmiato e la giusta punizione che abbiamo sofferto. Ed è per questo che vi dico, ateniesi, nessuno deve qui dettare la vostra condotta. Conoscete adesso i capi d'accusa. Saprete, ne sono certo, conosco la vostra saggezza, prendere secondo coscienza la decisione che si impone. Abbiamo sentito gli accusatori. La parola è adesso all'accusato. La parola è a Socrate. La legge esige che prenda la parola per difendermi e mi difenderò. Tuttavia, prima di rispondere ai miei accusatori, che ho ascoltato con la più grande attenzione, devo contestare le cattive lingue che ormai da 20 anni si accaniscono a confondermi con un certo Socrate occupato a scrutare i misteri della terra o, quel che è più grave, a venerare le nuvole. Un tale personaggio è solo nello spirito di coloro che m'hanno malignamente messo in scena, un ateo. E Aristofane o i suoi imitatori non nascondono affatto sotto le loro buffonate la gravità della loro accusa. Ora, il personaggio che vi presentano, che cammina nell'aria o che fa mille follie, più o meno scientifiche, delle quali non so nulla, non mi somiglia in alcun modo. Mi appello alla testimonianza di quanti mi conoscono. Quando si dice che mi occupo dell'educazione di molti giovani per farmi pagare e per insegnar loro a rendere giusta la causa ingiusta, si dice il falso. Io infatti mi accontento di cercare la verità. Se avessi la fortuna di essere sapiente come Ippia o come Gorgia, che voi tutti conoscete, certamente non esiterei a farmi pagare. Disgraziatamente sono ignorante e la mia sola conoscenza è di sapere che non so niente. Questa è una conoscenza che non si può vendere. Adesso qualcuno di voi potrebbe esclamare: ma dimmi, Socrate, se non hai nulla di straordinario, perché queste calunnie? E perché questo processo? E io gli risponderei: perché io posseggo la saggezza. Adesso mi rivolgo a Meleto, questo cittadino esemplare, e vi dico che questo Meleto è colpevole, perché mi trascina in giudizio, facendo finta di interessarsi a cose delle quali non sa nulla. Rispondi alla mia domanda, Meleto. Non dai forse una grande importanza all'educazione della gioventù? Sì, certamente. Dato che pretendi che sono io, Socrate, a corrompere la gioventù, sai sicuramente chi la rende migliore. Ebbene, rispondi. Il tuo silenzio potrebbe far credere al tribunale che tu non ne sappia nulla. Dimmi, chi può rendere la gioventù migliore? Sono le leggi. E chi ha la miglior conoscenza delle leggi? Guarda attorno a te, Socrate. Sono i tuoi giudici.
Tutti oppure qualcuno tra loro? Tutti. Per Zeus, è una buona notizia. E quelli laggiù che ci ascoltano, anche loro hanno una buona influenza sulla gioventù? Senza dubbio. E i membri del Consiglio? I membri del Consiglio, anche loro. Insomma, tutti gli ateniesi hanno una buona influenza sulla gioventù. Tutti salvo Socrate che invece la corrompe. È questo che vuoi dire? Sì, e con tutte le mie forze. Ah, che povero uomo questo Socrate. Che orribile destino. E che grande felicità sarebbe se fosse vero che tutti nella città hanno una buona influenza sulla gioventù e che un solo uomo, questo Socrate, la corrompe. Hai dimostrato, Meleto, che non hai la minima conoscenza dei problemi per i quali mi hai trascinato in giudizio. Ma dimmi ancora, non è forse vero che i cattivi fanno sempre del male a chi li avvicina, mentre i buoni fanno loro sempre del bene? Ne convengo. E conosci qualcuno per caso che preferisca le cattive arti a quelle buone? Ah, no, sicuramente. Accusandomi di corrompere la gioventù, vale a dire accusandomi di renderla cattiva, pretendi che la corrompo volontariamente o involontariamente? Volontariamente, questo è più che sicuro. Come sarebbe a dire, Meleto? Tu sai che i cattivi fanno del male a quanti li avvicinano e pretendi che alla mia età io non lo sappia? Tu credi dunque che rendendo cattivi quelli che mi circondano, io non so di espormi al pericolo d'essere maltrattato da loro? No. O non corrompo la gioventù, oppure se lo faccio è senza volerlo, e in questo caso la mia colpa involontaria non è di competenza di questo tribunale. Ben detto, Socrate, hai ragione. E anche immaginando che io corrompa la gioventù, come spieghi che questi giovani, oggi cresciuti, non siano qui a rimproverarmelo? E adesso, cittadini ateniesi, ho terminato il mio discorso. Non tenterò di ispirarvi pietà né tantomeno di strapparvi la soluzione. Ricordatevi semplicemente che il mio Dio mi ha messo qui per tenere la verità allerta. Se vi lasciate convincere dai miei accusatori, mi ucciderete. E il Dio, dopo la mia morte, non vi invierà più nessuno che difenda la verità. Vi immergerà in un interminabile torpore. Riflettete. E ora mi rimetto a voi, che giudicate secondo leggi che rispetto. E la vostra decisione sia la migliore per tutti noi. Si proceda adesso alla votazione. L'Assemblea chiede la pena di morte con 140 voti di maggioranza. Preferiresti vedermi morire giustamente? Ebbene, amico mio, sei tu il competente in materia di veleno. Che devo fare? Cammina dopo aver bevuto fino a quando sentirai le gambe pesanti. Allora sdraiati e lascia che la cicuta agisca. Bevo agli dei perché proteggano il mio viaggio.
Ma perché piangete? Non sapete che dal giorno della mia nascita la natura mi ha condannato a morte? Se abbiamo allontanato Sant'Ip è stato solo per evitare i suoi lamenti. Siate quindi forti. Senti qualcosa? No. Quando il veleno arriverà al corpo, partirai. Gli uomini calunniano i cigni. All'ora della morte i cigni non cantano di disperazione, ma perché sono felici di andare dagli dei dei quali sono i servitori. Ecco, le mie gambe diventano pesanti. Mio buon Critone, dobbiamo un gallo ad Esculappio, non lo dimenticare. E assim acaba essa primeira parte da história. É lógico, gente, que a gente tem muita coisa para falar de Sócrates que não daria para conter tudo nesse vídeo. Então, vamos fazer aqui umas questões sobre Sócrates? Bora lá? Então, na tela com vocês aí, essa primeira questão, ela é do Enem de 2017 e ela diz assim, ó. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre a si mesmo, a imprimir a atenção numa direção incomum. Os temperamentais, como Alcebíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem, e sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. É a história da filosofia, tá? E aí o texto evidencia a característica do modo de vida socrático. Volta aqui para mim. Estão lembrados das minhas recomendações em aula? Quais são as recomendações de Ingrid? Leia o texto, veja o que o comando diz, não desça para as questões ainda, faça uma reflexão sobre o que leu. Então, aqui está dizendo, o texto, então você vai procurar a resposta onde? Nessa sua cabeça? Não, você vai procurar no texto, você vai levar a sua cabeça a reflexão. Então, bora lá. O texto fala sobre o quê? Justamente esse negócio, o jeito que o Sócrates fazia as suas, como se diz assim, suas colocações através do diálogo, né, desses usos da ironia. Então, agora a gente pode descer para o contexto. Bora lá. Letra A. Contemplação da tradição mítica. Não falou nada disso. Pelo contrário, ele é um questionador da tradição mítica. Sustentação do método dialético. Bora lá. O que é método? É o passo a passo. É como se faz uma coisa. E ele usa a dialética, que é a arte de dialogar. Então, tá correta? Tá correta. Por enquanto, essa é a nossa questão. Letra C. Reativação do saber verdadeiro
Ah, então ele tá atrás de um saber verdadeiro, gente? O que foi que eu coloquei pra vocês? Só sei que eu nada sei. A cada minuto a gente aprende mais. Então, as verdades absolutas, elas não existem, tá? Valorização da argumentação retórica. O texto fala sobre isso? Não. Embora o Sócrates valorize a ideia do diálogo. Mas lembra, retórica e oratórica, quem vai valorizar são os sofistas, tá? Os mercadores da alma, como Sócrates dizia. E letra E, investigação dos fundamentos da natureza? Não, o texto não está falando nada acerca disso. Então, gente, essa questão, vocês podem ver que elas caem bastante. Sempre vai ter uma questão sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, tá bom? E aí, vamos então para a nossa próxima questão, tá? Na tela aí com vocês a próxima questão. Vamos lá, a próxima questão ela diz assim, ó. Leia o texto abaixo. No século V a.C. surgiu em Atenas um grupo de pensadores conhecido pelo nome de sofistas, os quais dominavam e ensinavam as artes da oratória e da retórica. Originários de diferentes regiões da Grécia, eles estudavam as obras filosóficas de seus antecessores para depois viajarem pelas cidades, as polis, governadas por regimes democráticos como Atenas, onde após discursarem em público ensinava sua sabedoria em troca de pagamento. Levando em conta o excerto acima e nossas discussões, explique qual foi exatamente a função teórica e pedagógica que os sofistas desempenharam em Atenas e por que de Sócrates recriminados. Então, bora lá, pessoal. Primeira coisa, esses saberes, eles ignoravam a compreensão, o compreender, o porquê aquilo acontecia. E simplesmente colocava a pessoa para decorar. Então, por que que chove? Porque chove. Então, assim, não levava a uma compreensão maior de tentar explicar as técnicas, os métodos, o passo a passo de chegar naquela explicação. Então, eles já davam respostas finais e respostas prontas. E, num segundo momento, a questão perguntou assim, ó, voltem na tela. Por que Sócrates tanto recriminava eles? Porque dizia, e o Sócrates tinha a sua frase, eu só sei que eu nada sei. Então, isso leva o Sócrates a fazer uma grande crítica aos sofistas, ok? Então, vamos aí para a questão número 3, tá? Após o período cosmológico, surge outro movimento muito importante para a nossa filosofia nascente no Ocidente. Passa a ser abordado agora um novo tipo de problema e teremos então não só as figuras principais do cenário da filosofia grega, mas de toda a história da razão ocidental. Sócrates, Platão, Aristóteles. Com Sócrates, a filosofia ganha uma nova roupagem. Sócrates viveu em Atenas no momento do apogeu da cultura grega, chamado período clássico, do 5 ao 4 a.C., fase de grande expressão na política, nas artes, na literatura e na filosofia. O que há de mais forte na filosofia de Sócrates é o seu método e a maneira pela qual ele buscava discutir os problemas relacionados à filosofia. A partir do texto acima e dos seus conhecimentos que você possui sobre filosofia de Sócrates, é correto afirmar que... Então, nós vamos lá ver a somatória. Gente, vocês amam questão de somatória, né? Saudades. Então, bora lá. Sócrates oferecia grande importância às experiências sensíveis, o que caracterizou fortemente o seu método filosófico. Hein, gente? É só pelo que eu vi? Porque é isso, vivi isso e pronto. Não, a investigação. Lembra dessa palavra. Investigação, ok? 2. Ao proceder em suas investigações, Sócrates partia sempre da dúvida metódica. Gente, quem que é o pai da dúvida metódica? Sócrates? René Descartes, ok? Então ainda não chegamos nele. 4. Sócrates sempre buscava pessoas em praça pública para dialogar e questionar. Sim, sempre. Lá era as cobaias dele, tá? 8. A célebre frase de Sócrates que caracterizava parte do seu método é: só sei que nada sei, por isso questionava as ideias de seus interlocutores. Super verdadeiro, gente. 16. Para fazer com que seus interlocutores enxergassem a verdade por si próprios, Sócrates praticava o método maiêutico, assinalado por ele ou parte das ideias no qual ele demonstrava os erros e opiniões comuns entre os homens. Perfeita, gente. Então, nós temos aí a 4, a 8 e a 16, somando 28, corretíssimas, tá? E para finalizar esse bloco aqui de questões, vamos aqui para
essas alternativas, tá? Que diz assim: na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas do século V, desenvolveu-se uma corrente de pensadores conhecidos como sofistas, tidos como sábios. Era pagos para ensinar aos jovens principalmente a arte da argumentação. Abaixo considere a afirmação sobre a importância que essa arte tinha em seu pensamento. 1. Os sofistas não acreditavam na verdade absoluta. Para eles, o importante era conseguir convencer os outros suas ideias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Para eles não querem saber se aquilo dele realmente era verdade. Eles queriam só saber que é assim que tem que ser aprendido, tá? E ali era considerado a verdade para eles, né? Os sofistas acreditavam que uma boa argumentação era a única maneira de chegar ao conhecimento da verdade absoluta. Primeiro, né, que eles não acreditam nessa verdade absoluta, nem querem saber como é que ela chega e estão um pouco se lixando para argumento. Os sofistas acreditavam que através dos argumentos era possível chegar à melhor solução. Não usam argumentos. Então, a nossa questão é a letra B. E com isso, gente, encerramos esse bloco. Façam as atividades do capítulo. Me entreguem no nosso retorno, que sim, um dia voltaremos à nossa realidade. E até lá eu quero todas as atividades em dia. Qualquer dúvida, pessoal, manda aqui por esse e-mail ou um contato de comunicação que nós temos. Até mais, a gente se vê em breve.